Olá pessoal, aqui é Rodrigo Capelazzo Aqui é o Jusir Bianchi. e esse é o seu primeiro Capela do Esporte com o seu resumo semanal das notícias mais importantes que aconteceu aí no mundo dos esportes. Bom, na primeira notícia importante dessa semana, a gente teve aí o anúncio das dívidas, né, do Atlético Mineiro e do Corinthians, né? Ambos clubes estão com as dívidas próximos a R$1 bilhão. No caso do Atlético, ultrapassou, né, a marca de 1 bilhão, do Corinthians está próximo. O Galo ainda não apresentou os números de forma detalhada, vai ser apresentado isso no Galo Business Days. Que belo nome aí. Ainda bem que o Palmeiras não criou o Porco Business Day, né? Vamos lá. Então, bom, mas pelo que a gente sabe até o momento sobre a dívida da parte do Corinthians, a gente tem aqui que a maior fatia dessa dívida consiste em tributos, ou seja, são impostos, né, juros de impostos que vão ser pagos a longo prazo. Então, segundo a diretoria do Corinthians, isso não interfere muito no andamento das finanças do clube. Mas isso também não é nenhum tipo de coisa, a princípio, assim, não é coisa ilícita do tipo sonegação de imposto, né? É coisa que eles têm que pagar mesmo, né? São tributos, impostos, tributos, aí tem a questão da arena, né? Que a gente sabe que tem que eles vão ganhar obscuro atrás disso. É a Neoquímica, né, que tá os naming rights dela lá, né? Isso, e aí eles vão arrancar muito dinheiro disso daí também, deram muito dinheiro por causa disso, né? Sim, ajudou, né? Vai ser abatido esse valor, né? Então tem uma grana que eles vão receber a longo prazo da Neoquímica que vai ajudar a pagar essas dívidas aí também. Exatamente, Mas a gente tem aí, né, que a situação dos clubes brasileiros, a gente vê que não é das melhores, né? Não é pouca gente sabendo administrar. Se tem muito dinheiro, é pouca gente que sabe administrar o muito dinheiro que tem. Exatamente. Que tem bastante. Acho que nem, por exemplo, na casa do Atlético Mineiro aqui, o que tem divulgado é que essas dívidas são em relação a empréstimos feitos para... O Atlético Mineiro faz empréstimos para poder pagar as suas contas, né? Por exemplo, esse ano passado fizeram diversas contratações, né? Então, eu vou falar, não sei ano passado, mas essa contratação mais nova, do tipo Hulk, que veio aí, que não deve ter vindo barato, não tá incluindo essa contratação na dívida, né? Não inclui, exatamente. Eu não sei qual que é não sei se o Atlético divulgou qual é o contrato do Hulk, né? Qual que é o salário dele. Acho que não foi divulgado. Se foi, depois a gente pode confirmar. Mas com certeza abaixo de, por exemplo, de R$500 mil não deve ser por vez. Não, é absurdo. O cara que sempre jogou fora do país, aí Rússia, China, um lugar que paga bem pra caramba. Exatamente. Então a gente só vê aí que a situação dos clubes brasileiros são realmente bem complicadas, né? A gente tem um problema crônico no futebol brasileiro, que é a parte de administração. Sim. A gente vê poucos clubes saudáveis financeiramente hoje, que eu acho que no caso só do Flamengo, Palmeiras. Talvez os times lá do Sul. Talvez os times do Sul. Grêmio, não sei como é que tá lá, mas se não vira notícia, então quer dizer que pelo menos a administração tá bem. Exatamente. Então, se não me engano, o primeiro time que é tratado como empresa no Brasil, né, que é o Atlético Paranaense. Exatamente. Então... E o negócio de ser tratado como empresa, que já é coisa feita na Europa, tinha que ser seguido aqui. Sim. Mas o povo quer ganância no negócio e acha que assim vai ganhar mais dinheiro. E também tem a parte... Os cartolas aí, tudo. E também tem a parte do retorno, né? Por exemplo, um empresário bilionário fala assim, eu vou comprar o Corinthians. Tudo bem que a marca Corinthians é enorme, né? Tipo, conhecida. Não é simplesmente um futebol, é um clube de tudo. Mas será que compensa pro cara pegar uma entidade tão endividada, né? E a gente sabe que o futebol brasileiro, o retorno financeiro dele não é nem 10% do que é na Europa, né? Exatamente, não é sempre que aparece um Kia pra fazer o que fez lá naquela época do Corinthians, do Tevez, tudo. Não é sempre que vai ter uma Crefisa da vida, uma parceria muito boa. Exatamente, a Unimed com o Fluminense, né? Só pegar a história do Palmeiras, dois grandes, Parmalat e agora a Crefisa, que mudou a história do time, que meteu muito dinheiro e que deu certo. Exatamente. Trouxe resultado. Igual o Fluminense com a Unimed, né?
Foi vice-campeão da Libertadores, campeão brasileiro, trouxe o Fred. Exatamente, é um ótimo exemplo. E é um ótimo exemplo também, que quando para, o negócio decai demais. Decai demais, exatamente. Cai, é rebaixado e sofre horrores. Eu tenho até medo de quando acabar essa fase do Palmeiras que vai acontecer. Porque um dia vai acabar. Com o Corinthians foi assim, né? O que a MSI saiu, deu um ano, caiu a Série B, né? A gente vê o Fluminense e passou uns mal bocados aí depois do término com a Unimed. Então, é complicado. Assim, é que a gente falar daqui é fácil. A gente não é dono de nada, a gente não é empresário, não vive o mundo do futebol, mas, sei lá, a pessoa que tá lá pra isso tem que... Eu acho que assim, o que mais quebra os times é ganância. Sim, a diretoria ou são gananciosos ou eles realmente não sabem o que estão fazendo lá. Às vezes é os dois. Eu quero dinheiro e não sei como ganhar mais dinheiro. Não sabe administrar mesmo. Não, eu vou pegar um exemplo aqui bem prático, né, pra ilustrar o que a gente tá falando. O Corinthians contratou aquele da avó do Guarani no ano passado. O atacante Sim. pagou, acho que se não me engano, 2 milhões de reais pro Guarani pra ter o passe do menino. Aí ele chegou no Corinthians, fez, sei lá, 4 jogos, acho. E o que o Corinthians fez com ele esse ano, você sabe? Não sei, realmente não sei. Ele emprestou pro Guarani pagando metade do salário. Mas que sentido faz isso? Eu não consigo ver, desculpa. A gente tem o nosso glorioso Jonathan Cafu lá também. O cara chegou. Esse eu sei. Que foi embora e ainda ficou reclamando, falando que o cara... não, eu joguei Champions League. Que ele tem... Meu Deus, gente. A torcida do Cuiabá tá reclamando dele. Todo respeito ao Cuiabá, né? Mas... você pega o Cuiabá, que é um clube pequeno, né? Ainda não tem expressão no futebol. E a torcida do Cuiabá, que tá acostumada a ter jogadores não tão técnicos, né? Tá pegando no pé do cara porque ele é muito ruim. Não tem futebol pra jogar no Corinthians ou qualquer outro clube grande. O pouco dinheiro que os clubes têm, a maioria dos clubes tem, não sabe investir e depois acaba se enviando em dívida, porque a gente sabe, virou notícia esses dois, mas quais outros mais tá? O que aconteceu com o Cruzeiro também? Exatamente, ganhou 2 Copas do Brasil seguidas, né? E depois se acabou em dívida. Exatamente, no caso do Corinthians também tem o Pedrinho. Até hoje a gente o Corinthians não viu o acordo do dinheiro da venda do Pedrinho pro Benfica. Ele foi pro Benfica, né? Foi. E nada? E qual foi o acordo feito com o Benfica? Cara, segundo o Andrés Sanches na época, ele tinha dito que o Benfica ia fazer o pagamento, acho que de forma parcelada. Não sei qual que era direito a regra. Aí tinha a questão daquele Ioni Gonçalves, né? Que era um colombiano. Aí o Andrés falou que ele não tinha nada a ver com a negociação. Aí depois, quando ele veio pro Corinthians, o Andrés falou que ele era parte de pagamento, só que o cara ficou 3 meses no clube e depois foi devolvido. A gente não sabe o que se passa E a notícia das dívidas do Corinthians vem de coisa parcelada. Então, além dele parcelar as dívidas, ele parcela até a grana que eles vão receber. E aí nunca entra dinheiro suficiente. E até hoje o Corinthians não viu o valor do já tem o quê? Quase um ano? Ele saiu no comecinho da pandemia, não foi? Foi. Ele saiu... ele ia ficar, acho que mais um pouco, mas por conta da pandemia parou tudo, então decidiram liberar, né? Ainda voltou mais rápido lá, né, o futebol? Exatamente, mas é difícil, é complicado, a gente não... É muito obscuro, sabe? Eles não são transparentes com os torcedores, né? Mano, se nós às vezes não conseguimos administrar o próprio dinheiro, imagina o clube. Então... Mas que tem profissionais capacitados pra isso, pra cuidar disso, mas... Pra mim, eu já falei, é ganância. A ganância fala mais alto, quer ganhar dinheiro de qualquer jeito. E com certeza. A gente nunca vai saber se tem alguma coisa indo pro bolso errado de alguém, a mais pra alguém. Mas exatamente. Se não tiver nada de errado, é só má administração, que já é uma falta, né? E que vem, em alguns clubes, vem ao longo de anos acontecendo. Tá muito mal. Aí quita as dívidas. Agora é o momento de, vamos começar do zero. Não, farma mais dívida de novo. Parece que não aprende com o zero. O Flamengo é um exemplo que ele, com aquele presidente lá, o Bandeira Melo, né? Que ele não contratou quase ninguém na gestão dele. A torcida do Flamengo começou a pegar no pé dele porque ele não montava equipe competitiva, né?
torcida do Flamengo é extremamente impaciente também. E ele falou, torcida hoje não é também no Brasil, né? Exatamente. E ele falou que ia focar em pagar as dívidas. E hoje tá aí, né? O Flamengo. Então, deram tempo pra ele trabalhar, ainda bem. Assim, deram tempo pra trabalhar do tipo, deixou ele pagar as dívidas, né? E conseguiu organizar um pouco a casa. Até onde eu sei, não vejo tanto problema de pagar salário pra jogador. Sei que tá tendo uma treta aí com... Não é treta, né? Mas, tipo assim, um dos motivos do Rafinha não ter concordado em voltar pro Flamengo foi porque parece que ele ainda tá devendo pro Rafinha. Ah, sim. Estão de olho nele lá pra ir pro Sul. Mas um dos motivos do Rafinha não ir é por causa disso. Parece que ele, da época que ele saiu, que tá fazendo acho que um ano e pouquinho, ele não recebeu tudo que ele tinha pra receber ainda. Que eu acho que além da questão da pandemia, né, que acho que atrapalhou todo o planejamento de qualquer um, né? E você pega o Flamengo que investiu pesado, né? Tá investindo pesado. Talvez, assim, se não houvesse a pandemia, o Flamengo... O ponto é, o Flamengo ganhou no campeonato, mas talvez ele teria tido uma superioridade maior que nem foi no ano retrasado, e teria ganhado muito mais fácil. Exatamente. Eles ganharam, assim, na verdade, assim, a minha opinião do campeonato é, eles estão tirando mérito do Flamengo, claro, mas o Flamengo não ganhou. Os outros times perderam, principalmente São Paulo. Ninguém quis ganhar, né? Ele falou, exatamente. O Flamengo foi excepcional? Não. Ele fez o suficiente. Ele fez o que os outros times deveriam ter feito e não fizeram. Por exemplo, assim, eu acho assim que se o Palmeiras não tivesse em Libertadores e Copa do Brasil, talvez ele teria sido campeão brasileiro. Que nem o Flamengo foi também. Ele eliminou competições, fez um puto investimento. Falando, a gente tem que ganhar. Sim. Só sobrou isso. E foram trabalhando, contaram com a sorte dos outros times na frente e caindo. Palmeiras não disputando mais brasileiro, entre aspas. São Paulo, que na opinião quem perdeu foi o Diniz, assim, não foram os jogadores. A partir do momento que o Diniz fez aquela declaração lá, aquela briguinha com o Tietê, a partir daquele momento ele perdeu o time. Perdeu, exatamente. E todo mundo sabe que time derruba técnico. Derruba. Quando eles não querem jogar, eles não jogam, pronto. O Palmeiras eu acho que é um exemplo, né? O Luxemburgo. Exato. Derrubaram, chegou o Abel, que você fala assim, Abel é um cara novo. Nossa senhora, o que eu vi de declaração de um programa de esporte falando, todos esses comentaristas mais famosos, mas falando, quem é Abel? Os caras do PAOK, o jogador do PAOK tava reclamando dele. Foi técnico de 2 times só. E assim, o Benfica, mas foi no comecinho, base do Benfica. Benfica não, do Sporting, né? Não me engano, foi no Sporting. Base do Sporting, acho que chegou a dirigir um pouquinho o principal do Sporting e já foi pro PAOK. Não fez nada, tava reclamando dele lá na Grécia. Não vai render nada, não sei o que tem. Mas quando o técnico tem um mínimo de noção, tem um pouquinho de habilidade em vários quesitos, e o time também fecha com ele, a coisa acontece. Então, quando o Abel é um excelente técnico, não dá pra avaliar ele, que ele mal tem carreira de técnico. Mas pro momento do Palmeiras, que o time queria, os jogadores gostaram dele, fecharam com ele, ganhou o que tinha que ganhar. Exatamente. Claro que ainda tem altos e baixos. Tem altos e baixos, sim, sem sombra de dúvida. Como qualquer técnico novo. Mas tá indo muito bem. Qualquer treinador, qualquer jogador, treinador, time no esporte em geral, ninguém consegue manter excelência por muitos anos, né? Só quando o cara é realmente fora da curva. Exato, tem casos que sei lá, é fora da curva, e a gente nem tem esses casos fora da curva daqui. Às vezes é lá fora que você vê mais. É lá fora. Um cara, às vezes tem jogadores que se tornam baita técnicos. Exemplo, Guardiola e Simeone. Cara, o Simeone pra mim é uma baita surpresa. Ele ser um puta de um técnico. Porque ele era um bom jogador, claro, mas zagueiro, mas o bicho batia em todo mundo. Metia o pé mesmo. Não achava que ele viraria técnico. E um ótimo técnico que está sendo o Atlético de Madrid. Exatamente. E o Guardiola era um ótimo jogador, mas também não esperava. Não que eu duvidasse, mas o do Simeone eu duvidava. Eu duvidava que ele se tornasse um técnico bom. E tá aí mostrando o resultado. Chegando no final de Champions e tudo. E só pra lembrar do fato do Guardiola, né, ele chegou do Barcelona B, né, se não me engano, e mandou embora então o Ronaldinho Gaúcho, né? A primeira ação dele foi isso daí, foi dispensar. Verdade, é isso. Todo mundo falou, esse cara é louco, né, dispensar o Ronaldinho Gaúcho. E eu acho que ele pegou a melhor época de Messi, até hoje. Exatamente, né? A melhor época de muitos barcelonanos que veio depois dele.
Mas ele pegou o Messi, acho que talvez que no auge dele. Se é que dá pra definir um auge na carreira de um cara como ele. É difícil você definir auge em carreira de Cristiano Ronaldo e Messi. Parece que os caras tá no auge desde o momento que eles chegaram. É incrível. Mas... E o time do Barcelona também era muito bom, né? Era muito bom. Todo mundo achava que ia cair por conta de ter saído Gaúcho. E mais uma galera. Não. Veio Xavi, veio Iniesta, que dominava meio campo. Veio todo mundo, viu muita gente da B, que deu muito certo. Muito medo da base. Você vê que o Guardiola era diferenciado, porque ele enxergou isso, né? Pra fazer o que ele fez. Exatamente. Ele é o cara fora da curva. Outro cara fora da curva. Jürgen Klopp. Eu nunca estudei muito a história dele pra saber como ele era como jogador. Só que eu nunca ouvi falar dele como jogador. Então, tô falando, se eu não conheço, o cara é desconhecido. Não. Mas... o que eu vejo dele, eu ouço falar dele dos feitos como técnico. Jogador, não vi ele fazer nada, mas é um cara também que... porque ele dirigiu só time grande. Não, mas você tem que saber domar o time grande. Quantos técnicos passou depois do Guardiola no Barcelona que não fez o time ir pra frente mesmo? Não teve o mesmo desempenho. O único que conseguiu algo parecido foi o Luiz Henrique. O Luiz Henrique. Que ele ainda pegou um pouco do trabalho do Guardiola, conseguiu manter, teve, claro, um pouco do dedo dele. Teve o Neymar, né? Exatamente, teve o Neymar, doido pra mostrar serviço, tinha que mostrar mesmo. O Neymar fez uma baita parceria ali. Só que depois do Barça passou mais uns dois ali que tá passando agora o Koeman, que eu acho assim, o Koeman, ele é o menos culpado do rolê, porque o Barça, ele não deve estar muito bem nas pernas de dinheiro também. Que é um time que tem todo o dinheiro do mundo e não souberam investir. Contrataram um monte de nego, não rendeu, ou machucou. Quando fala machucou o Barcelona, é sinônimo de Dembélé. O cara verdade. Não fica saudável nunca, incrível. Exatamente. Parece o Verón do Palmeiras. É de vidro aquela porra. Verdade. Mas esses caras são sempre fora da curva. Então vamos aproveitar o gancho que a gente tá falando de técnico e a gente vai pra nossa próxima notícia. Agora com a nossa próxima notícia, vamos falar da nova regra divulgada aí para CBF, que foi aprovada em congresso por 18 das 20 equipes. É a regra que eu achei sensacional e depois vai de encontro com uma entrevista que eu vi aí também. Cada clube só vai poder demitir um técnico por vez. Caso a equipe demita um treinador pela segunda vez, ela só vai poder efetivar alguém no cargo se for um funcionário do clube com no mínimo 6 meses de casa. Por exemplo, um cara da base, um treinador de base, algum tipo de auxiliar, mas ele vai ter que ficar fixo no comando da equipe até a virada da temporada. Esse formato também vale por parte dos técnicos. O técnico só vai poder pedir demissão uma vez. Quem pedir a segunda não pode treinar mais na mesma competição. Isso por temporada, né? Isso, por temporada. Agora, eu fiquei com uma dúvida aqui, que eu não encontrei aqui. Competição, você entende como o Campeonato Brasileiro como um todo ou por série? Por exemplo, o Abel Ferreira foi demitido do Palmeiras. Ele pode pegar a Ponte na segunda divisão ou não? Pelo que eu tô vendo aqui, a notícia aqui do Globo Esporte, o G1, GE na verdade, né? Uhum. Aqui, em resumo, eu vou ler aqui, abre aspas pra notícia em resumo. Cada clube só pode demitir técnico uma vez e cada treinador só pode pedir demissão uma vez. Quem pedir a segunda não pode mais treinar na mesma competição. Então, isso vale apenas para a Série A. Então é por série? Pelo que eu entendi aqui, parece ser por série. Se o cara pedir demissão uma segunda vez pelo Abel Ferreira, pediu demissão do Palmeiras, foi pro Flamengo. Pediu demissão do Flamengo, ele pode ir pra Série B, por exemplo. Eu acho que, pelo que eu tô vendo aqui, na verdade, essa regra é da Série A só. Cada divisão, acho que teve seu congresso com suas equipes e definiram detalhes diferentes. Pelo que eu tô entendendo, tá? Mas eu acho essa regra fantástica, porque no começo dessa semana, não sei se foi no começo dessa semana, da semana passada, vi uma entrevista do Abel Ferreira pro UOL, que foi levantado essa questão de grande rotatividade de técnico no Brasil. Ele falou, mano, eu não sei questão de estudos, depois eu verifiquei aqui, os estudos comprovou o que ele falou, mas é a liga de futebol com maior rotatividade de técnico do mundo.
Tipo, é pouquíssimo tempo trabalhando e não dá tempo pro cara trabalhar e já manda embora. Pressão tanto de torcida quanto de clube. Mas eu acredito que o maior problema seja a torcida. A torcida faz a pressão no clube, por exemplo, diretoria, tudo, e a diretoria cede, mano. Eu acho que esse é o grande problema. Ela não tem que ficar cedendo a torcida, tem medo. Pô, a torcida tem a voz dela, tudo, você não pode nunca escutar a torcida. Mas você tem que ter um pouco de seriedade, de frieza, falando, não, esse assunto aqui não diz respeito à torcida. Exatamente. Esse assunto aqui, eu sei que a torcida torce pelo nosso clube, é sócio torcedor nosso, ajuda a pagar as contas aqui, tudo. Mas eu tenho que ver friamente o que é, porque se eu ficar mandando embora a cada 6 meses ou menos, nenhum clube se sustenta assim. Exatamente. Bom, a gente pega um exemplo aí que aconteceu em 2011, né? 2010, 2011. O Corinthians, né? O Tite chegou no Corinthians, foi eliminado na pré-Libertadores, a torcida começou a pedir a cabeça dele, mas tipo, loucamente. É um ótimo exemplo. A torcida não queria mais. Aí eu discordando de muita coisa que eu discordo do Andrés, mas nessa ele acertou em bancar o cara e ele se tornou o técnico com mais títulos na história do clube. Então, tem também recentemente o Flamengo mesmo, o Jorge Jesus, né? No começo foi um pouco contestado, que tomou uma goleada na Libertadores lá na. Sim, verdade, bem no começo. Eu falei, não, mano, deixa o cara trabalhar. Pô, você não pode julgar o cara em 3, 4 jogos, 3, 4 meses de trabalho. Não dá tempo. Que nem o exemplo, o Vasco, esse ano no começo tava bem com o Ramon, né? Ramon Menezes, treinador. Sim, tinha até aquelas besteiras que a mídia cria, o torcedor cria, que é. Aquele jargão que eles criam com o nome do técnico lá. Fugiu agora um. Oh, meu Deus do céu. Mas não vi. Esses apelidos que eles dão aí. Assim, o método como o cara trabalha, o Abel Braga tá fazendo alguma coisa, tipo uma abelice lá, por exemplo. Entendi. Esses nomes aí. Entendi. Fizeram um com o Ramon, lá do Vasco, na hora que ele tava ganhando tudo, e termina seu raciocínio dele. Ele, tudo bem que o time do Vasco, a gente sabe que era um time limitado, cheio de problema extracampo, mas aí ele perdeu acho que uns 4 jogos seguidos, e os caras mandou ele embora, né? E ao final do campeonato, né, o Vasco na Série B pela 4ª vez, acho, 5ª vez. Então... Nossa, o Vasco dá dó, velho. Nossa, porque quase nunca tá numa fase boa. É triste. Mas eu, na minha opinião, assim, eu acho que isso pro futebol brasileiro, pros clubes e próprio para os treinadores vai ser bom. Só que eu particularmente não gosto muito de quando fica tendo muita interferência de uma entidade. Eu sou um cara que tem que deixar a coisa fluir do jeito que é, mas... Como assim? Por exemplo, acho que tem que ter a máxima liberdade possível. Só que o problema é que no futebol brasileiro a gente tem esse problema da rotatividade. Ninguém tem tempo de trabalhar. Uhum. Então, no caso aí a CBF, né, ela se viu meio que obrigada a fazer algum tipo de acordo aí. Veio da onde essa ideia da CBF? Vocês sabem? Sim, CBF. Então, onde eu sei, CBF. Foi um cara de dentro da CBF que teve essa ideia. Então, aí ele meio que se viu obrigado a fazer isso para tentar subir o nível do futebol brasileiro, né? Porque daí os caras vão ter mais tempo para trabalhar, né? O clube não vai demitir por qualquer coisa, mas isso só acontece porque aqui no Brasil o cara perde 4 jogos e ele é mandado embora. Tipo, é ridículo, né? Então, é exatamente ridículo. Por mais que eu não goste dessas interferências aí de já confirmei que a ideia é partir do próprio presidente, Rogério Caboclo. Entendi. Por mais que eu não goste muito dessas ideias, tipo, de uma entidade controlar alguma coisa, mas na minha visão vai ser bom. Se fez necessário, né? Se fez necessário. Porque assim, a gente tem os jogadores bons, mas a gente não tem um campeonato bom. Tanto assim, quando jogador novo você pega e vende para a Europa logo cedo. Mas você não vê, assim, ninguém, pelo menos que eu saiba, né? Não vejo ninguém empolgado de fora assistindo o Campeonato Brasileiro. Não, eles querem ver aquele jogador. Eles não querem ver a competição. Diferente do que quando a gente fica assistindo a Premier League, Liga dos Campeões. Você vê um jogo de Champions, é incrível. Eu marco no calendário. Não, vai ter PSG e Barça. Não, vamos ver, pelo amor de Deus. PSG e Barça, o elenco dos dois clubes é só nego da seleção dos países dele. Então. Vai na Inglaterra.
Vai na Inglaterra, pergunta se alguém assiste Libertadores. Não assiste. Mano, mas acho que nenhum europeu assiste Libertadores, velho. Não tem graça. Por mais que eu acho jogos Libertadores mais da hora de ser assistido do que da Champions. Pra gente porque é o que a gente tem. É importante pra quem gosta de futebol, é o que a gente tem. A gente gosta, quando o nosso clube vence, ou quando chega um brasileiro, cara, eu até fico feliz que um brasileiro chegou, porque... E também, Libertadores se resume a 2 países, né? Brasil e Argentina. Sim. Dá uma zebra, alguém de fora diferente ganha. Atlético Nacional, Once Caldas, essa turma aí. Mas é zebra. Querendo ou não, é zebra. Sim. E eles dão muito mais valor pra Mundial de Clubes. O time europeu tá se lixando pra isso. Não, o europeu foi o Mundial pra fazer... férias, né? E como no meio do ano, nego pra treinar elenco, pra testar elenco diferente do que meio de temporada, né? Não tem, pra eles é meio de temporada, pra nós não, já tá todo mundo arregaçado e é a última chance e vale muito o Mundial. Eu não sei os outros países aqui da América do Sul, o brasileiro vale muito o Mundial de clube. Sim, exatamente. Então, eu acho, mas a ideia dessa troca de ideia, eu acho que vai tornar o negócio mais competitivo, vão se descobrir novos talentos como técnicos. Eu acho que você começa com um técnico, o primeiro trabalho do cara, 4 meses manda embora. Mano, o que você tá vendo em qualquer emprego, você não vê nada de 4 meses de funcionário. Se em 4 meses de funcionário você não gostou de alguma coisa do funcionário, quem é o responsável por ele, pela contratação dele, ou o superior dele, que seja, vai chegar e conversar com ele. Ou pelo menos deveria, né? Chegar e conversar com ele e falar assim, cara, assim assado, a gente não gosta assim, o que tá acontecendo, vamos tentar fazer de outra maneira. Conversar antes. Eu tenho 99% de certeza que não existe essa conversa pra diretoria e treinador, por exemplo, se não estão gostando do trabalho do cara. Porque isso é uma máxima de qualquer chefe de empresa ou de clube, números. Quer ver números, os números não condiz com o que eles querem, no tão pouco tempo e pronto. Eles, não serve pra mim, nesses números aqui não serve pra mim. Mas calma, ele tá trabalhando pra melhorar aqueles números. Ele tem que testar, tem que errar pra depois poder melhorar o número. Sim, você vê o exemplo também do Renato Gaúcho, né, no Grêmio. Cara, teve tempo. Nossa, exatamente, ele é o melhor exemplo brasileiro que você pode ter, que dá tempo a trabalhar, dá resultado. 2 finais de Libertadores seguidas. Exatamente, Ele acabou de renovar. Ele renovou, velho. Exatamente. Eu achei que ia acabar saindo, porque renovou. Inglaterra tem... Nossa, velho, você tem um monte de exemplos de cara que morre no time, mas ganha título. Você acha que é time menor da Inglaterra? Exato. Cara, os treinadores estão lá, sei lá, 5 anos, 6 anos. Os caras vieram lá da terceira, quarta divisão inglesa e estão na Premier hoje. Tal, e estão deixando ele trabalhar. Às vezes porque os caras entendem isso, às vezes também o clube não consegue contratar outro, mas numa dessas, se você não conseguir contratar, você descobre que o cara conseguiu trabalhar bem, com o tempo. Exatamente. Desespero, resultado na hora, não leva a nada, gente. Você não vai render nada, em qualquer âmbito profissional. Eu acho assim, é diferente, né, que nem a gente tem na Europa lá, o caso do Real Madrid, principalmente do Real Madrid, né, que é extremamente impaciente com o treinador, mas, o cara vai treinar o Real Madrid, ele só tem que jogar ali contra o Barcelona. Se o cara não brigar pelo título, né, ele, com o time no Real Madrid, aí eu até não concordo, mas eu entendo a impaciência da diretoria do Real Madrid com o treinador lá. Ele fala assim, a gente tem um dos elencos mais caros do mundo, né? E chega treinador lá que às vezes fica em quinto com o Real Madrid no Campeonato Espanhol. O Campeonato Espanhol é 2 times só. Exatamente, e eu acho que 3 se contar uma temporada boa do Atlético de Madrid, mas não é toda temporada que eles estão super bem. Às vezes eu entendo que o Atlético de Madrid, por exemplo, que eles não conseguem ir bem em todas as competições ao mesmo tempo. Não é o Real Madrid e o Barcelona que, se eles estão bem, eles vão disputar vão disputar espanhol, vão disputar Champions e ir bem em tudo. Não, tem um ano que o Atlético de Madrid disputa o título espanhol, mas já foi eliminado lá nas oitavas da Champions, por exemplo. Mas não, tá lá em 8º, 10º do espanhol, mas semifinal, final de Champions. Eles conseguem pelo menos isso. E no caso do time grande, por exemplo, que você falou, Real Madrid, eu acho que a impaciência vai aumentando, se passou 1, 2, 3, 4, 5 anos sem algum título expressivo. Aí vai encurtando o tempo que o cara deixa no cargo, eu acho. O Zidane só não caiu hoje por causa do Zidane. Também acho. Até hoje, né, na verdade. Também acho. E o carisma, o prestígio
clube ali, tudo que ele fez. E Até pela primeira passagem. Se fosse qualquer outro cara, acho que não tava mais lá. Ah, com certeza. Mas... Não sei se foi isso que aconteceu com o Luxemburgo naquela época. Eu tenho pra mim que o Luxemburgo foi pra lá pra tampar buraco enquanto eles achavam outro cara. Acho. Isso é coisa minha, opinião minha. Não sei se foi assim, vamos tentar esse aqui? Não, falou, chama esse cara até nós ver outro. Pra mim foi isso. Tem entrevistas falando do jogador que derrubou ele e tal, mas acho que nem deu tempo de derrubar ele. Acho que só aproveitando essa questão do Luxemburgo, eu acho que assim, o Luxemburgo tem fama de ser um técnico que pega no pé de jogador, né? Sim, tem essa fama mesmo. Isso, aqui no Brasil até funciona. Só que o cara é o Vanderlei Luxemburgo, né? Tipo, ele é extremamente famoso aqui no Brasil. Mas ele vai lá pra... Ele não pode agir da mesma maneira. Vai lá pro Real Madrid, ele vai bater de frente com quem? Lá com o Raul? Então, é loucura. O Zidane tava na época, né? Eu acho que o Zidane tava, eu acho que o Seedorf tava também na época dele, não tenho certeza. Então, tem uns caras que não podem bater de frente. Não tá. Cacilhas, você vai bater de frente com esses caras, velho? Roberto Carlos. Sim, a gente entende que o jogador é chamado o treinador, o jogador é chamado pelo que ele fez no clube. O Real Madrid gostou do trabalho do Luxemburgo, pô, chama o cara lá que gostei do seu trabalho. Mas você não pode... O modo de trabalhar tem que ser adaptado ao modo de onde você tá indo. Você não vai deixar de ser você, mas tem que ser adaptado. Um exemplo, no caso do jogador, Gabigol. Gabigol, nossa, eu acho que o Gabigol encheira a cabeça dele, falando assim, cara, você é bom, mas você é muito bom. Você é muito bom mesmo. Aí ele chegou na Internacional, e falou, não, eu sou bom mesmo. E achou que não podia ficar no banco, achou que não podia fazer tal coisa, e deu o showzinho dele lá. Queimou. Pô, é um clube que já tinha um 9 lá estabelecido, o Icardi, e ele chegou assim, eu vou somar. Não, eu vou chegar mudando, não é isso, alterando, vai trocar, quem que é o principal? Agora sou eu. Não é isso, tem que agregar, tem que somar. Eu acho que não passou na cabeça dele aí, isso daí. Isso vem tanto da cabeça dele, como de quem tava do lado dele. Não sei quem tá procurando lá, empresário. Mano, calma aí. Calma, você tá num dos maiores clubes da Europa, um dos maiores da Itália. Calma. Não botaram essa calma nele. Não botaram ele no centro. Uma coisa, um cara que talvez botaram no centro, porque eu não ouço falar muito, mas foi pra Europa e não voltou de vez, tá indo mexendo ali de times, é quem? É o Paquetá. Verdade. Ele tá lá na França agora, não tá? Sim, na França. Ele tá no Lyon. Isso, esse dia teve jogo dele contra o Neymar, no PSG. Mas é um cara que ele tá aprendendo a jogar na Europa. Sim. Felipe Coutinho. Pô, ele foi pra Inter de Milão, ninguém. Ele não fez uma ótima passagem pela Inter, mas ele aprendeu a jogar na Europa ali. Aí veio no Liverpool destruiu. Sim, é igual o Gabriel Jesus, né? Foi pro Gabriel City, Jesus. Né? Acho que o acompanhamento que fizeram com ele quando ele foi pra Europa, ele teria levado família, amigo, empresário, guiando bem a carreira dele, ele podia ter muito bem descabeçado, que nem o Gabigol, 6 meses do ano ter voltado. Não, ele aprendeu, ele quis. Tô falando que o Gabigol não quis, mas ele quis muito ficar lá e jogar do jeito dos caras. Exatamente. Pô, ele saiu do Palmeiras como principal jogador, campeão do Brasileiro e Copa do Brasil. E até hoje ele é titular lá, né? Porque ele sabe que tem um Agüero ali. Você acha que vai tirar a vaga do Agüero? Exatamente. Se ele quer chegar bancando pra cima do Agüero, o Guardiola falou, volta, vai pra onde você quiser ir, mas aqui você não vai fazer isso. Tem como. E hoje, essa temporada, nessa atual temporada, ele é o 9 do Manchester City. Dera 9 pra ele. Então, pô, tão dando moral, o Guardiola gosta dele. Ele, tantas vezes, na entrevista que eu vi, que ele chamou, ligou pessoalmente pro Jesus pra conversar com o cara, pra ir lá. Não sei se até hoje, mas teve um tempo que eles moraram no mesmo prédio. Então pô, teve... E o acompanhamento que fizeram com o Gabriel Jesus, puta, é certinho. Não é porque eu sou palmeirense, não, mas... acompanhamento de carreira foi incrível. E essa molecada que tá hoje no Palmeiras, eles têm tudo pra fazer a mesma coisa, mas tem que ter cabeça. Sei que tá sendo sondado aí, Patrick sendo sondado, Gabriel Menino sendo sondado, mas tem que ter calma. Tem que ter a hora certa pra ir, e quando ir, tem que fazer as coisas certas por lá. Exatamente. Né? A gente até destoou um pouco da notícia aí, mas... Não, mas a gente vai puxando pro... então, mas eu gosto de ver quando o cara vai e fica, e dá certo, sabe? Eu acho ruim quando o cara pega, depois de um ano volta. Putz, aí eu fico na dúvida.
O cara não teve paciência pra ficar lá. Tem que. História de jogador que não aguentou ficar longe de família e voltou. Falei, mas será que não dá. Será que não dá. Assim, não quero entrar em questão sentimental, emocional do jogador, mas dá pra ficar mais um pouquinho, ou então dá pra levar alguém da família lá pra passar o tempo com ele, pra ajudar. E realmente, se ir sozinho é difícil, só ir e você empresário e largar pai, mãe, essas coisas, quando é um cara muito novo, é difícil mesmo. É difícil. Mas se o cara tá indo pra Europa, ele já vai ganhar um dinheiro bom, porra, traz mãe, traz pai, sei lá, pega alguém. No primeiro mês, né? Fica um mês. Exato, o Gabriel Menino levou mãe, irmão e acho que um camarada dele também, pelo menos, tá morando junto. Tu ajuda convivência, porque não vai em um país diferente, que às vezes ainda você não fala a língua, vai aprender lá tudo. Então, você ter um rosto conhecido faz muito bem. Exatamente. Então é isso, bora pra próxima notícia. Bom, e a próxima notícia da semana é o início das eliminatórias da Copa do Mundo Europeia, né? A gente teve alguns resultados interessantes. A gente teve aí a questão da Dinamarca, né? Na segunda rodada fazendo aí 8-0, né? Foi isso mesmo, Capelão? 8-0? Ridículo isso daí. Isso aí parecia a FIFA, eu contra uma criança de 5 anos e eu sendo a Moldávia. Exatamente. Foi com a Maldivas, né? Moldávia, isso mesmo. Assim, a eliminatórias da Europa, né? Tem lá 300 times, né? A gente sabe que... Vai ter, se não me engano, o grupo I, se não me engano. Tem muito time lá, É até um pouco perigoso para os times mais tradicionais, porque se vacilar 2 jogos já você entra numa situação muito complicada. Fala isso pra Itália, né? Então. A Itália que gosta de passar uns apertos aí na eliminatória. Não é o caso por enquanto dessa eliminatória, porque elas começaram bem, essa eliminatória. Começaram bem, Mas a Dinamarca, você é louco, os caras fez em 20 minutos 5 gols. Exatamente. É FIFA, isso daí é FIFA, mano. É no Easy, né? Quando você saía lá no meio de campo. Com carinha só correndo. Você jogava pro goleiro, o goleiro saía correndo com tudo pra fazer o gol, dá pra fazer isso. Exatamente. Assim, eu sei que é a Moldávia, mas a Dinamarca também, né? Tudo isso pra meter 8, sei lá. Não, 5 gols em 20 minutos. Que nem você pega. Falta de respeito. Falta de respeito. Você pega aqui, por exemplo, a Itália enfrentou a Irlanda do Norte. 2-0. Normal. Podia até esperar um pouquinho mais, mas não esperaria 8 de qualquer jeito. Sei que a Dinamarca tem um time mais ou menos, tem o Eriksen lá, que é provavelmente o craque do time. Mas... Ele também já tá bem avançado de idade, não tá? O Eriksen já tem, acho que são quase 30 anos. Boa pergunta. Não, mas se tiver quase 30 ainda tá bom. Ele foi pra Itália, ele tá na Juventus, se não me engano. Não sei, deixa eu ver aqui. É o Christian Eriksen, né? Isso. Ele tá com 29. Não, é novo ainda. Ele tá com 29. Tá na Inter. Isso, acabou de fazer 29, tá na Inter. Assim, é o cara que sabe bater bem na bola. Cobra a falta bem, dá uns passes top, os lançamentos. Mas não era pra tudo isso, também, né? Coitado. E detalhe, o Eriksen, ele entrou aos 32 do segundo tempo. O melhor jogador dos caras entrou faltando 20 minutos, 15 minutos. Então imagina se o cara tinha desde o começo, pelo amor de Deus. Nas eliminatórias da Europa tem dessas. Também a gente teve 6-2 da República Tcheca na Estônia, na primeira rodada. Então... Uma surpreendente aqui, que a gente até falando aqui que a gente ia comentar, mas a gente não comentou. Foi o primeiro jogo da eliminatória. Se não me engano foi na quarta-feira, terça ou quarta-feira. Turquia ganhando da Holanda de 4-2. Exatamente. E tava, acho meteram 3-0. 3-0. Isso, aí fez 2 gols seguidos, depois eles já meteram o quarto. Então também pra mim é surpreendente. Eu sei que a Holanda também faz um tempinho que já... Antes eu falava que tava mais entre safra, mas não acaba mais essa entre safra. Não começa a entrar nego bem. Tem os caras bons, tem o Depay lá, tem o De Jong. Mas era time... E eu não conheço ninguém da Turquia. Mas não era pra... não era pra perder. Pelo menos empatasse. E 4, tomando 3-0 assim, do nada? Sei lá, né? Nossa, eliminatória da Europa tem suas surpresas às vezes, né? Às vezes tem, Islândia, né? Aparece aí, apareceu na última Copa. Exatamente. Esquisito. A gente, dentro das eliminatórias também, a gente tem a questão da Ucrânia, né? Você queria até comentar sobre ela. Sim, Ucrânia. Pô, o Shevchenko, mano. Shevchenko. O
o cara do PES, nossa senhora, como era bom pegar ele no Milan, mas ninguém pegava ele na corrida, era muito bom. E agora o cara é técnico e escalou um brasileiro aí naturalizado, que, se não me engano, dele é Júnior Moraes, ex-Santos. O cara meteu o gol aí, no empate com a Finlândia de 1-1, o gol foi dele. Na entrevista ele agradeceu ao Shevchenko, confiou bastante no trabalho dele. Mas achei legal, não sabia que o Shevchenko, não sei nem há quanto tempo já o Shevchenko estava de técnico na seleção ucraniana, mas achei legal. Quero essa chance pra ele, tomara que ele faça um trabalho bom aí. Desde o tempo de trabalhar, que a gente falou anteriormente, deixe o cara trabalhar e que faça um bom trabalho. Depois eu vou ficar curioso aqui, eu vou dar uma olhada pra ver desde quanto que ele é técnico da Ucrânia. Eu vou ver aqui a informação e já passo já pra você. E a primeira rodada ele empatou com a França. Então aí já, por exemplo, se é o Shevchenko, se eu tô vendo que ele tá começando a fazer um trabalho bom, antes eu falava assim, foi marcação de bola da França, já não falo não, foi um pouco mérito também da Ucrânia. Exatamente. Aqui, ó, nossa, a gente tá bem por fora mesmo, a gente tá fazendo podcast de esporte, tá manjando pra caramba. O Shevchenko só é técnico há 5 anos só da Ucrânia. Mas da Ucrânia? Sim, tá aqui, ó, desde 2016. Nossa. Tá indo pro 5º ano já trabalhando. Que bom. Por sinal que tá fazendo um trabalho bom. 5 anos, eu acho que assim, 4 anos é um mínimo pra um técnico. De seleção, é um ciclo de Copa do Mundo. Então, deixa o cara trabalhar um ciclo. Coisa que não foi feita aqui no Brasil muitas vezes. Às vezes não fez e deu certo. Por exemplo, não foi o caso do Filipão, que assumiu um pouquinho antes, mas ganhou em 2002. Achei legal. Mas, por exemplo, o tempo que estão dando pro Tite, eu tô achando ótimo. Sim, eu acho que o Tite ele tem tudo para ir, assim, conseguir montar um time muito bom. Ele tem que... Eu acho que, na minha opinião, assim, uma das falhas dele que teve na Copa do Mundo foi morrer com panelinha dele, com um cara que ele confiava demais, mas eu acho morreu com o zap na mão, sabe? Tem pensando, o cara que da panelinha dele são os melhores, mas tem hora que você tem que abrir um pouquinho mão. Mas eu acho que agora ele consegue fazer um trabalho melhor. Trabalho mais assim, a pandemia tá acabando com o trabalho dele, do tipo, testar jogador, formação, tá. Mas eu acho ainda que ele tem tudo pra fazer um trabalho melhor na próxima Copa do Mundo do Catar. Não questão só assim de resultados. Falando assim, se ele chegar nas quartas de final só de novo, ele não fez um bom trabalho. Mas eu quero ver a seleção jogar bem. Eu vi várias vezes o Tite nas eliminatórias e em Copa América jogando bem. Com o Tite, eu tive vontade de assistir o jogo da seleção brasileira de novo. Eu quase nunca perdi um jogo de seleção. Mas não tinha mais vontade. Assistir por assistir. Não dava mais gosto de ver. Ele fez eu voltar a ter vontade de assistir a seleção de novo. Exatamente. O jogo da eliminatória aí que deu gosto de ver. Fazendo acho que 3 ou 4, né, no Uruguai, lá em Montevideo. Lá fora, com direito a chapéu no meio do campo do Neymar, correndo o campo inteiro pra fazer o gol. Eu acho que tem tudo pra fazer isso. O que mais que temos de notícias eliminatórias? Eliminatória também tem o Portugal, né? A gente teve aí Da hora, esse lance foi muito louco. A gente teve aí um problema, né? Vamos dizer assim, no último jogo de Portugal, né? Contra a Sérvia. O problema foi a falta de VAR. A falta de VAR, né? Portugal fez gol, claramente fez gol, né? Tem imagem do lance congelado. Tava 2-2, faltando 10 segundos. E o juiz não validou o gol e como... Vamos lá, vamos entender. Eliminatórias de Copa do Mundo da Europa. De novo, eliminatórias de Copa do Mundo da Europa. Não tem VAR. Não é sul-americano. Europa. Campeonato Paulista tem VAR. Exatamente. Às vezes tem umas coisas tecnológicas que eu não entendo que funciona no Brasil e não funciona em outro lugar do mundo. Por exemplo, até hoje eu não entendo como é que é. Totalmente fora de contexto, tá? Não falo nada de esporte, mas eu não entendo até hoje como nos Estados Unidos a votação é no papel. E eleição no papel. Mas, que seja, né? Mas não ter VAR numa eliminatória de Copa do Mundo Europeia. E aí, o seu querido Cristiano Ronaldo ficou pé da vida. Fala aí. Ele ficou bravo, ele tirou a braçadeira de capitão dele e jogou no campo. Deu um basta, chega, assim não dá, acabou. Ele tem a fama dele de dar esses piti de vez em quando, né? Mas esse foi com muita razão. Foi com razão, né? Prejudica o time. Então, uma eliminatória de europeia que a gente falou que é uma eliminatória. Ele prejudicou, o juiz prejudicou uma nação. Exatamente. E outra, não foi um lance duvidoso, não, foi extremamente claro. Exatamente. Para de juiz, de bandeirinha que tem que ter esses casos, certo?
Exatamente. E, nossa, eu vi a imagem. O lado do bandeirinha não tinha ninguém na frente dele. Pode ser, o que estava, por exemplo, na frente dele era a própria trave, no máximo. Mas você vê que ultrapassa totalmente a linha. Totalmente. Totalmente. E o eliminatória de Copa do Mundo e da Europa, a gente sabe que um ponto perdido, né? Faz falta no final, né? Sabe, uma repescagem aí. E a UEFA tá pensando que ele não colocou VAR. Exatamente. Mano, é o mínimo. É que você falou, Campeonato Paulista. Paulista tem VAR. Série A do Paulista tem VAR. Qualquer joguinho. Mano, vai jogar. Não, por favor, não tô desrespeitando nenhum clube do interior. Somos aqui do interior de São Paulo. Mas você vai ter um jogo Mirassol e São Bento, tem VAR. Tem VAR, Tem no Derby aqui, Guarani e Ponte, tem VAR. Não vai ter um jogo, por exemplo, jogou Ucrânia e França. Times grandes, seleções, começa já é seleção, já é maior que qualquer coisa. E não vai ter um VAR. É um erro da UEFA. E aí o Cristiano Ronaldo só surtou. Com razão, né? Ainda mais ele é um cara extremamente competitivo, né? Exato, ninguém que tá dentro de campo quer perder. E ele mais ainda que outros. Então, mano, deixa eu puxar. Pode falar, pode terminar. Não, os comentários nesse jogo também a gente teve a Sérvia, né? Ibrahimovic ele não é sérvio, né? Ele é sueco. Dessa aí depois eu penso se eu vou cortar ou não. Talvez tu entra por erros de gravação. Nossa, agora buguei a mente. Eu vou dar uma pausa. Que eu vou pensar realmente, viu, filho? Eu vou pensar se eu vou cortar ou não. Se eu não quiser cortar, eu só corto só essa parte que eu falei pausa. Deixa o resto e já emenda e fala assim. Então eu vou aproveitar que você falou do Ibra, vamos falar certo dele. Aproveitando que você falou do Ibra, deixa eu dar a notícia certa, que a gente trabalha com fatos. Temos Ibrahimovic voltando depois de 5 anos na seleção sueca. Ele entrevista lá na Suécia, falou que analisou vários pontos. Teve um pedido pessoal, sentimental do filho dele também, que pediu pra ele voltar. E aí ele falou, não, vou voltar com 39 anos e tal. E o cara tá destruindo. Foram 3 assistências em 2 jogos, uma delas de calcanhar. O cara tá liderando o grupo que tem a Espanha como principal seleção. Tudo bem, agora eles enfrentaram quem? Kosovo? Tá, é o Kosovo. Mas 2 jogos, 2 vitórias. Estão liderando e vamos ver como é que vai ser o jogo deles contra a Espanha, porque esse grupo é decidido entre eles dois. Um deles vai passar direto e o outro vai pra repescagem. Não tem erro. Exatamente, Mas eu coloco Ibrahimovic como um dos melhores jogadores do mundo, né? Acho que ele foi muito subestimado. Não, com certeza. É que você não tem querendo nos outros esportes, você não tem um hall da fama. Mas esse cara teria que estar no hall da fama. Tudo que ele fez. Ele é um dos poucos jogadores que ele é metido e que eu falo, ele pode ser metido. Tem jogador, tipo assim, que é grande e não é metido. Esse cara, ele é grande, ele pode ser. Se o Cristiano Ronaldo quiser, ele pode ser metido. O Messi, se ele quisesse, ele não é, mas se ele quiser, ele pode ser. O cara é craque. E o Ibra é craque. Ele fala, mano. Ele, acho que se não me engano, na entrevista, ele fez algo tipo, eu posso ser o Ibrahimovic, assim, apesar de eu ser o Ibrahimovic, eu não sou o dono do time. O cara, tipo assim, ao mesmo tempo ele consegue se achar e dar moral pro time. Exatamente. Isso é da hora demais. Então, essas 2 assistências aí nesse jogo contra uma vitória de 3-0 sobre o Kosovo, mais uma dele. Ele prova que assim, ele vai ser ele não é o principal jogador do time. Por nome, sim, mas em questão de função, tudo, tem outros nomes ali despontando. Ele, por exemplo, ele entrou, mas ele não é o capitão do time nem nada. Mas ele vai ser um coadjuvante de luxo. Não sei nem se ele chega aí pra Copa. Mas, bom, se bem que, né? A Copa já é ano que vem. Não, tem tudo pra ir. Essa pandemia zoneou tudo o calendário, zoneou minha cabeça também. Parece que a Copa tava longe, mas não tá. É ano que vem. Ano que vem. E eu acho que tem tudo pra ir sim. Ele tá com 39, chega na Copa com 40 pra 41, pra ser um reserva de luxo. Apertou, bota o Ibrahimovic. O cara, nossa, é incrível como ele consegue entrar em jogo que ele não tá jogando e arregaçar. Ele faz isso no Milan até hoje. Ele joga em grande estilo em seleção e em clube. E sempre jogou em clube grande. O menor clube que ele jogou foi o Los Angeles Galaxy lá nos Estados Unidos. O menor. E ele foi com certeza por dinheiro. Porque a MLS, quem vai pra lá é de grande nome, é dinheiro e final de carreira. Pô, quanta gente nego que você viu que foi pra lá, final de carreira.
Nossa, qualidade de vida, né? Que você tem lá também. Também. Isso é uma coisa a você pensar. Você pensa na família. Kaká foi pra lá e continua, aposentou e tá lá em Orlando ainda. Pra que ele vai sair de lá? Não tem porquê. Lá tá cuidando da família dele lá. Não tem essa torcida europeia, sul-americana que fica lá. Não é uma torcida que faz mal pro jogador fora de campo. Então, pra eles é lindo, né? Você vai ter uma puta estrutura, né? Mesma estrutura da Europa, às vezes até melhor. Sim. Então, os times americanos, né? Exatamente. Próxima que a gente pode falar, Lewandowski. Lewandowski o que a gente tem que falar dele? No clube, tudo, ele é incrível. Na seleção, ele é incrível, mas dá dó. Porque ele é um incrível jogador, mas ele é polonês. Sozinho, coitado. É ele e os caras do time dele que tem 15 letras no nome e 2 vogal. Você não vai ler o nome dele nunca. Por isso que eu tentei, mas eu nunca vou me tornar narrador, porque eu nunca vou querer narrar um jogo de uma equipe polonesa de qualquer tipo de esporte. Eu tenho um conhecido meu que é programador, mora na Polônia. Salve, Saulo. Vou passar, espero que você escute isso daqui. Ele é programador, ele tá na Polônia e teve uma época que eu mandei os nomes, eu acho que na época da Copa da Rússia, eu mandei o nome de uns caras e falou, lê pra mim. Manda um áudio falando como é que pronuncia isso daí. Aí ele manda, porque... Que tinha 10 consoantes, nenhuma vogal. 10 consoantes e era uma vogal. E, sei lá, e não tinha nem aquelas consoantes que tem som de vogal. Tipo, não tinha um W pra falar U, não tinha um Y pra falar I. Não, é só coisa louca. Era C, K... C, K, S, sei lá. Não tem como pronunciar. É nome de reino de Senhor dos Anéis. Isso é louco. Não tem como falar. Mas o que tem que falar dele? É dó. Fez 2 gols. Polônia venceu a primeira das eliminatórias contra a Andorra. Mas, assim, não vou confirmar aqui. Não sei quem que tá... o grupo deles é a Inglaterra. Então eles não vão passar em primeiro. Não difícil. Com sorte, eles vão pra repescagem, mas dependendo do que ele pegar na repescagem também não passa. Então, dá dó. Vitória, né? A Inglaterra vai passar, acredito que passa tranquilo, não tem por que não. Eles têm o Rashford lá, que é a grande estrela deles hoje. Pelo menos a imprensa inglesa fala que ele é o maior nome. E até em questão de mercado, dizem que dos jovens talentos é um dos caras que vale mais. Sim. Eu li uma reportagem sobre jovens até 23 anos e o valor deles de mercado. Assim, ninguém vai superar Mbappé, né? Mas tinha, por exemplo, ele, tinha Mbappé, tinha ele, tinha o Haaland. O Haaland, que a gente ainda vai falar dele ainda nesse programa. E não tem muito o que falar. Próxima. Isso aí não é nem bem uma notícia, é um negócio mais inusitado. Jogo entre Suíça e Lituânia. O juiz vai lá conferir rede, trave, estica a mão, falou, opa, tá mais alto que o normal. 10 centímetros a mais de trave, e taca a correr pra trocar a trave. É uma cena inusitada aí. Não tem só cagada no Brasil, tem na Europa também. Na Europa também, exatamente. Com 2,54 m, 10 centímetros a mais. E aí atrasou o jogo em 15, 20 minutos lá por causa disso. Mais um fato aqui sobre eliminatórias da Europa é que no jogo da Croácia, né, eles venceram o Chipre por 1-0. O Modric, meio-campo do Real Madrid, chega a 135 jogos e ultrapassa o Serna como o jogador que mais atuou pela seleção da Croácia, né? Lenda, né? Levou o time na Copa da Rússia pra final. Tem tudo pra aposentar lá. Se ele quiser fazer esse negócio de aposentar no país dele, beleza, mas senão ele tem tudo pra aposentar no Real. Ele é um excelente jogador. Não, você é louco, meio de campo ele também era um cara que pegar no FIFA e no PES, você não erra passe com ele nem nada. Tipo, ele é fraquinho e tudo, mas ele tem um passe bom, tem uma cobrança de falta boa também. Exatamente, sim. Agora vamos falar do cara que usa hack, Jussur. Aquele cara tá cheatado, velho. Não é possível. Fala, menino. Bom, a gente tem aí o Haaland, né? O norueguês, de apenas 18 anos, né? Ele tem 18? Se não me engano, sim. Se me engano, sim. É pouco demais pra bola que ele tá jogando. Exatamente. O cara faz gol todo jogo, tá numa seca aí de... 20, longa... tá com 20. 20 anos já. 2000. Tá numa longa seca aí pela seleção de 2 jogos, né? Que não faz gol. Pelas eliminatórias. Pra ele, 2 jogos sem fazer gol já é crise, né? Motivo de
Ele é outro artilheiro da Champions, né? Ele é. O cara com 20 anos é artilheiro da Champions. Onde tem Messi, Cristiano Ronaldo, esse cara aí. Cristiano Ronaldo também já deu adeus pra Champions, né? Mas... Já deu, Messi também. Mas, e falando dele, né? A gente sabe que a seleção dele, coitado, né? Quem sabe belisca alguma coisa, né? Quem sabe, né? Mas tem uma repescagem aí, mas o problema é que se for só ele também, vira um Lewandowski. Vai ser difícil, coitado. Mas aí também tem o fato que vários clubes europeus, né? Acho que o próprio Real Madrid está interessado nele. E nisso o Borussia colocou aí um valor estipulado de 180 milhões de euros, né? Tá uma bagatela. Um bilhão de reais. Então... Não, é ridículo. Assim, não, vale com certeza. Pelo que ele tem mostrado por enquanto, vale. Ele tem que se tornar uma... Assim, tem gente que fala, não, já é uma realidade. Cara, ele tá mostrando ser bem, mas... Sei lá, 20 anos, tá tendo uma temporada incrível. Nos últimos, 2 anos, quando ele começou a surgir aí, tá incrível. Mas dá mais um tempinho. Eu não tô falando que o Borussia Dortmund é um time pequeno, mas deixa pra ele um clube um pouquinho maior, com um pouquinho mais de visibilidade. Não tô falando que o Dortmund não tenha, mas, sei lá, deixa ele ir pra um Barça, Real, sei lá, algo do tipo. Talvez no City, não sei, mas... Ele vai ser testado quando ele chegar nesses clubes, né? Porque ele... Ou então mesmo se ele conseguir levar o Dortmund uma semifinal, final de Champions, aí eu já falo, não, é isso mesmo, é realidade, o cara sabe levar o time. Mas eu acho que ele vai ser um dos grandes jogadores do futuro. Ele só tá com uma média de gol a média de gol é quase 1 por jogo. Que ele marcou 32 gols em 31 jogos, ou seja, é um pouquinho mais que 1. É absurdo. Média de Messi, Cristiano Ronaldo no auge do auge dos caras. No auge, Messi, bem Messi mesmo no Campeonato Espanhol que tava nesse nível. Mas tá mais do que certo, porque, já teve uma época que ele quase foi pro United no ano passado, mas o Dortmund enfiou uma cláusula na rescisão do contrato, então não poder. Aí o Chelsea tentou também, mas não vai rolar. Eu acho que no final dessa temporada ele sai e não vai ser por esse valor não. O Dortmund fez isso só pra dar uma assustada, mas... Sim. Mas vão dar uma negociada do tipo, paga a parte, me dá um jogador seu e é nóis. Vai. Mas acho que ele não fica mais no Dortmund, não. Eu acho que não. E o United não leva porque o cofre deles lá não tá tudo isso. Não dá pra pagar isso aí. Eu acho que vai acabar sendo talvez o próprio Real Madrid mesmo. Sim. O Barça até... quando eu tava lendo a reportagem do Haaland, acho que não é o Laporta, né? O Juan Laporta tava querendo comprar ele, mas aí eu confirmei, o Barça tá com dívida também de 1 bilhão. Se o Corinthians tá com 1 bilhão de real e o Atlético Mineiro, o Barça tem 1 bilhão de euros de dívida. O Barcelona tá ruim também nas pernas. Tá, não tá bem. Eu falei, enfiar as contratações naquele lugar, não souberam usar o dinheiro que tem. Tanto que o ex-presidente do Barcelona lá foi preso esse dia, né? É mesmo? Não tô sabendo. Como é que chama lá o nome dele? De quem? O ex-presidente do Barcelona. Eu sei quem que é. Fugiu não, mas eu sei quem que é. Tiozinho lá, acho que ele foi preso. Foi preso por causa de, se não me engano, foi sonegação de imposto, uma coisa assim, sabe? O Bartolomeu. José Maria Bartolomeu. Isso, foi preso, cara. Ai, que beleza. Não sei se foi solto já, mas não tinha polícia indo na casa dele buscar ele. Ai, que bonitão. Eu não tenho só desastre aqui não, tem escândalo aqui não. Todo lugar do mundo, até no Barcelona. Eu cheguei a ver isso mesmo. Os caras apelidou a operação lá de pegar o cara de Barça Gate. Tem o bagulho do Watergate lá que derrubou o Nixon. Sim. É o Barça Gate. É o Barça Gate. Então, e aí? Quem que você... Mas se fosse para cravar um time que o Haaland poderia ir, quem que você acha? Primeiro assim, crava um time que você acha que o time que pode pegar ele, por questão de ter grana, tudo, e um time que você acha que ele renderia muito bem, encaixaria bem, que tá faltando com alguém como ele ali. Eu acho que ele vai pro Real Madrid. Você acha que vai pra lá? Eu acho que vai pro Real Madrid. O Real Madrid tem muito dinheiro, mas eu queria ver ele no campeonato inglês. A parte do inglês eu concordo, eu acho que não vai pro Real Madrid, mesmo se... que a gente tá falando antes, Zidane tá lá porque é Zidane. Se eu tava fora. E eu acho que é queimar ele, se ele for, vai queimar o Haaland se ele for pra lá. Eu também acho. É uma o Real tá com mania de queimar nele. Não sei como o Vinícius ainda não tá totalmente queimado, Vinícius Júnior, nem o Rodrigo,
mas consegue queimar os nego novo. E também, que nem o Barça, ele não vem muito certo nas contratações, mas eu gostaria muito de ver ele no inglês, hein? No inglês, questão de posição, eu não sei se teria espaço para ele no City, mas é um clube que eu acho que teria dinheiro para bancar isso. Mas aí, por exemplo, teria que vender dar uns 2 caras para eles lá, da mesma posição, ou assim, que vale muito. Duvido muito, mas, por exemplo, eles teriam que dar um Agüero, um Gabriel Jesus, talvez. O Agüero, eu não sei se fica muito mais tempo lá também, né? Eu também acho que não, mas eu acho que o Agüero, ele vai fazer que nem o Silva fez, voltou pra Espanha pra encerrar a carreira. Eu acho que o Agüero volta pra Argentina pra encerrar a carreira. Eu também acho. Eu faria isso, pessoalmente. Deixa eu ver, confirmar aqui. Há 32 anos, ele tem mais um tempinho na Europa, hein? Se ele quiser. Mais uns 2 anos, talvez, né? Não necessariamente no City. Mas, bom, não sei mesmo. Eu acho que, eu queria ver ele na Inglaterra, mas aonde? O United não consegue, eu não queria ver ele lá não. Faz tempo que o United não faz mais nada. Queira ou não, desde que o Ferguson saiu, ladeira abaixo. Talvez um time que ele poderia ir seria o Liverpool, né? Puta, verdade, hein? Ele tem cara de Liverpool. O Liverpool não tem centroavante. Não, os caras sempre correndo pelas lateral. E do nada se enfia no meio. Salah se enfia no meio, Mané e tal. O Firmino, ele se desloca muito. Ele não é bem 9-9, né? Não é. E o Haaland porque o Haaland com 20 anos, mas ele é um cara grandalhão. O Haaland fica na área mesmo. O negócio é de chutar pro gol. Então. Não sei. Mas eu li uma notícia também, voltando ao City, que a imprensa inglesa, sei que ela é meio sensacionalista, a imprensa inglesa, mas falando que tava de saída do City. Pra onde? O Agüero. Então, viu, mano? Se ele sair, aí beleza. Traz o Haaland, porque vai ganhar um dinheiro bom com o Agüero. Claro que não é o dinheiro do Haaland, mas vai ganhar um dinheiro bom. Quem sabe? E é incrível, toda vez que um jogador de nome mais ou menos não, grande, tá pra sair de um clube, todo mundo fala PSG. Sabe que os caras têm grana. Sim, mas os caras já tomou. Não, foi o City, mas os caras têm que ficar muito espertos com esse negócio de fair play financeiro. Vai vir o Agüero, então tira 2, 3 aí. Envolve na troca, baixa salário, não sei o que tem, e sei lá. Nossa, já pensou? Foi uma transação que eu nunca pensei que aconteceria. Podia ser assim, se o Agüero fosse pro PSG. Claro que não vale, tá? Não é equivalência de valores e quanto o cara joga. Mas tipo, se o Mbappé vai parar no City, eu nunca parei pra pensar nisso. Mas seria legal. Questão de posição praticamente a mesma. É mesmo. É que o campeonato inglês tem um nível muito alto, né? Então seria interessante, porque aí, sei lá, o City se desfaz de 2 negros e traz Mbappé. Dinheiro tem. Né? Sei lá, a pessoa vem Agüero e Jesus pra fazer companhia pro Neymar. Seria da hora. E manda o Mbappé lá pra receber os passes do De Bruyne. E toda vez que eu vou citar o De Bruyne, eu sei que esse aqui é o nosso primeiro programa, mas toda vez que a gente, por algum motivo, citar o De Bruyne, eu tenho que abrir um parênteses. O cara joga muito. Eu lembro que você comentou do De Bruyne pra mim a primeira vez, cara. Ele não jogava em clube nenhum. Você comentou pra mim no FM, no Futebol Manager. Verdade. Ele era uma dos prospectos mais fudido top do time que tinha. Era. Nossa, ia ser muito louco. O FM tem essas previsões de futuro que dá. De futuro que dá certo. Né? Eu lembro que comentou dele e falei, putz. Tinha o Hazard também. Tinha o Hazard, você falou o Hazard, rapazinho de vidro também, viu? Tava no Lille da França. Então, os caras meio que prevê futuro, mano. Então, por isso que eu acho que os caras do FM, eles devem ter uns caras que manjam mesmo de futebol, fazer isso. Sim, deve ter. Estuda mercado e os caramba, porque os caras preveem, eu lembro, putz, mas será? Aí eu lembro que ele veio aqui na Copa do Mundo que teve no Brasil, mas não era ainda a geração incrível da Bélgica. Eles estavam começando, aí todo mundo sabia, quando os caras veio pra Copa aqui no Brasil, Copa do Mundo no Brasil, os caras falaram, essa geração aqui pega na próxima Copa. E foi nós mesmo que tomamos na cabeça com eles. E eles foram bem. Semifinal com a Bélgica, incrível. E eu acho que eles chegam ainda ano que vem bem, pra Copa de 2022. Chega, vai ser a última vez que eles vão vir bem, mas ainda chega bem sim. Chega, sim. Porque tem De Bruyne, por idade chega tranquilo. Tem o Lukaku, tem o Hazard, tem os 2 Hazard agora, né? Que o irmão dele também tá na seleção. Verdade. E se não me engano,
se eu olhei certo, ele meteu o gol no primeiro jogo da eliminatória, viu? Depois posso até confirmar isso. No primeiro jogo da eliminatória, e o irmão dele meteu, eu acho que é Torgen Hazard. Torgen Hazard, isso mesmo. E meteu o gol. Então, vem, acho que vem bem, sim, mas é a última. Porque alguns caras já não vai vir mais, não sei se aquele Vermaelen ainda tá jogando pela seleção. Tem o Courtois, que é um baita de um goleiro, jogou em time grande também. Tem o Lukaku, que é um 9 bom. Tem o Fellaini no meio. O Fellaini ainda tá indo pra seleção, Fellaini? Tá, né? Quem não tá é o Company, né? Acho que tiraram já a qualidade. Company já era. Cadê? Tem aquele Vermaelen. Tem aquele cara que arrumou... Não, tem um cara acho que não tá indo mais, que arrumou treta antes da outra Copa. Também, né? Quem? Vertonghen, o zagueiro, né? Tem o Vertonghen, zagueiro, verdade. Que chama... até aquele moleque, aquele rapaz lá novo também, Batshuayi. Ele é belga também, né? Ele é belga. Então. É uma geração boa. Tem aquele cara que tretou, mas acho que ele não vai mais pra seleção, aquele Nangolan. Ele tretou com o técnico antes da Copa do Mundo. E é o cara que bebia e fumava pra caramba. E falou, não, eu vou fazer isso mesmo. O técnico falou, então tá bom, você vai fazer, mas você não vai fazer. Você não vai vir pra seleção enquanto eu for técnico. O cara falou, tá bom. Aí ele deixou de ir pra Copa por causa disso. Virou notícia na época. Eu também, sei lá. Eu meio que me abstenho desse assunto, porque eu entendo um pouco os dois lados. Do tipo, o cara tá certo em vetar se o cara não segue o que o técnico estipulou. Sei lá, não, pra mim vai. Não vou me abster, não. Eu tô mais do lado do técnico. Pô, o cara é atleta. É atleta, exatamente. Pelo amor de Deus, né? E tá em véspera de Copa. Não tô falando que o cara tem que fazer isso sempre. Mas dá uma maneirada. Bebe de boa, fuma de boa, mas pouco. Não vai beber, tipo, e fumar pra caramba um dia antes do jogo. Eu assisti uma entrevista esses dias com o Chicão, o zagueiro do Corinthians. Sim. E ele falou assim, a gente sempre toma uma cervejinha ou outra, mas é de leve. De leve, né? Mas parece que o Nangolo exagerava mesmo. Limite de fumar. Pô, e fumar, mano, pra um atleta, você não vai conseguir correr em campo. Exatamente. E às vezes vira desculpa. Um cara vai notar que você não tá correndo muito, mas também fuma que nem um louco. Exatamente. Sei lá, mas o cara, aqueles cara, como é que fala? Boa praça, que no Boa Praça não é vida mansa, não quer nada com nada. Então, dá a impressão que seja isso. Então, Adriano Imperador da vida. Pois é. Nossa, eu falo que o Adriano Imperador, o estopim de tudo foi a morte do pai dele. Infelizmente. Foi mesmo. Abalou de um jeito e falou, não. Já não tinha cabeça. Então, aí... Mas nossa, o cara virou rei da Itália, mas ele virou rei não, né? Ele virou imperador. Mas deu um pouco de dó do cara. Bom, então, fechado o assunto futebol, bora pro próximo. Bom, mudando agora um pouquinho de esporte, gente, vamos falar de NBA. Não vou falar de um jogo específico, mas vou falar o quê? De transferências. Na última quinta-feira, fechou a janela de transferências, então quem trocou, quem fez troca, quem trocou jogador, quem fez troca por rodada em draft, fez, quem não fez, não faz mais. Então vou citar só as que mais importam, que mais afetaram os times. A primeira, eu acho que vou deixar a mais importante por último, mas a primeira que é muito importante também, Nikola Vucevic, que estava sendo o homem principal ali do Orlando Magic, o pivô, num acordo com o Bulls, fez uma troca, tá indo pro Chicago Bulls. O Magic vai receber o Wendell Carter Jr., o Otto Porter Jr., mais 2 escolhas de primeira rodada do draft de 2021 e 2023. Os Nuggets. Você vê como o Magic agora vai já não era um clube muito bom, não tinha muito resultado. Agora vai de mal pior, o segundo melhor jogador deles, o Aaron Gordon. Caras enterradas aí nos torneios de enterradas de All-Star. Vai sair também, vai pro Denver Nuggets. O Magic vai receber mais alguns jogadores, também nada muito expressivo. Gary Harris e o RJ Hampton, ala, e mais escolha de rodada. Uma troca aí que surpreendeu bastante foi envolvendo Hawks, Atlanta Hawks e Los Angeles Clippers. Envolvendo nomes grandes, eu acho até que o Clippers perdeu um pouco. Tá vindo quem? O Rondo, um grande amador, mas já tá em final de carreira, ele tem seus altos e baixos, ele não é ruim, claro que não, ganhou com o Lakers aí o LeBron o último título, mas eles deram pro Hawks o Lou Williams, que pra mim acho que renderia mais, valeria mais, e deram pro Hawks então isso, o Lou Williams e mais 2 rodadas
duas escolhas de segunda rodada do draft. Uma também que só prova como o Rockets vai ficar num tempinho sem fazer nada aí. É o Oladipo, que foi contratado ainda para começar jogando essa temporada aí. Já tá saindo do Rockets, tá indo pro Miami Heat, que vai com certeza agregar demais no Heat, que já é muito bom. Vai agregar junto ali com o Tyler Hero, que é um menino que tá na segunda temporada e tá destruindo. A gente vai agregar demais pra equipe do Heat. E falar de uma aqui, sem ser transfer... Vou guardar a última transferência pro final, que eu acho que é a mais importante assim. Falar de uma outra notícia envolvendo a NBA, o técnico mais do que lendário aí, o Greg Popovich, técnico de um único time, que é o San Antonio Spurs. Desde 96 ele é técnico lá. Ele atingiu a marca de 1.300 vitórias na NBA. Se não me engano, o terceiro técnico a atingir essa marca aí. Hoje ele é o atual técnico da seleção americana de basquete. Teve um fiasco aí no último mundial dele. Se não me engano, a seleção ficou para baixo do quarto lugar. Se não me engano, não foi muito bem. Mas ninguém questiona o trabalho dele, porque ele tem 3, 4 títulos já na NBA. Então é uma lenda e estão deixando o cara trabalhar. E a última notícia de última hora é que não envolveu a janela de transferências em si, porque foi uma rescisão de contrato, não tá envolvendo troca, e sim estão comprando o cara. Foi André Drummond, rescindiu com o Cleveland e tá indo só pro Lakers, somar mais ainda com LeBron e companhia lá. E não tem dúvida, vai ir com Anthony Davis e tá vindo pro título de novo. Tem times, claro, que podem pedir, tem, mas seleções montadas, só assim, por seleção montada, só vejo o Brooklyn Nets para rivalizar. Talvez o Clippers, mas vai depender muito no dia que, principalmente o Paul George, que ele é meio que de lua, quando ele joga bem, mas ele acaba com o jogo, mas quando ele não joga, ele é um banco qualquer. Se os dois estiverem bem, ele e o Kawhi Leonard tem tudo para rivalizar. Quem mais que a gente pode destacar? O Doncic, que é uma revelação aí, vem batendo recordes de fez tal coisa com menos idade, é o cara. Então acho que tem essas transferências, vem tudo pra deixar um pouquinho mais competitivo. O legal da NBA é isso, as trocas deixam tudo muito mais competitivo. Tem alguma panelinha outra formada, Lakers, Nets, mas eu acho que tem tudo pra tornar muito mais competitivo aí o cenário da NBA pra essa temporada. Só uma notícia que eu vi aqui no lance, que na casa de apostas lá, né, nos Estados Unidos, o Brooklyn Nets igualou, né, a cotação dos Lakers, né? Então... sim, assim, não, é que... Porque... o pessoal tá bem dividido lá entre esses dois times, né? Sim, falaram que quando o Harden saiu do Rockets e foi pro Nets, ele visivelmente, tá, não foi falar, dava pra ver, ele tava fora de forma. Dava pra ver que ele tava acima do peso. E até hoje ainda tá. Olhando assim, você vê uma barriguinha a mais. Só que o cara tá com média absurda, tá quase com triplo de média, quase. O dígito mais baixo dele lá, se não me engano, são assistências que são 9 de média. Então tá com um cara que é armador ter média acima de 10 de rebote, é muito. Mas ele tá destruindo, então quando um do trio não joga bem, o outro compensa. Tá tendo alguns desfalques, uma hora o Kyrie para de jogar, sente alguma contusão, durante também. Mas o Harden tá ali pra compensar muito bem. E ele fala, foi bom ter vindo pra cá, que a pressão não tá toda em mim. Não que eu não lide bem com a pressão, mas basicamente só tava tendo eu lá no Rockets. Não tinha ninguém pra me acompanhar. Eu tinha que ser o principal em todos os jogos, sem exceção. Aqui não. Eu não tenho isso, não tenho que ficar pensando nisso. Que eu sei se... Eu posso me preocupar, por exemplo, de dar um passe, porque eu sei que o passe, pra quem eu vou dar o passe? É pro Durant, é pro Irving, é pro DeAndre Jordan, fazer a ponte aérea com o DeAndre Jordan, tem que complete mais ele. Eu acho que, na ideia, na teoria, é esses dois times aí despontando. Vamos ver. Bom, e para finalizar aqui a nossa primeira edição do programa, a gente vai falar aqui da Fórmula 1, né? A Fórmula 1 que teve o início da sua temporada 2021 nesse final de semana, em Sakir, no Bahrein. A gente teve aí uma corrida bem apertada entre o Hamilton e o Verstappen, né? O Hamilton ficou em segundo na classificação, o Verstappen em primeiro. O Verstappen ficou metade da prova praticamente na liderança, e na parada dos boxes, né, a estratégia da Mercedes prevaleceu e o Hamilton ficou na ponta.
Porém, o Verstappen depois foi tirando a diferença, até que chegou nas 3 últimas voltas, ficou aquela briga pela primeira posição, né? O Verstappen chegou a passar o Hamilton na, acho que, penúltima volta, porém ele acabou utilizando um pouquinho da parte de fora da pista, do limite. E quando acontece isso, o piloto que se foi beneficiado, né, por usar a parte fora da pista, do limite, ele tem que devolver, né, a posição pro seu adversário. No caso, ele teve que devolver a posição pro Hamilton, continuou, né, em cima do Hamilton, mas o Hamilton, ele realmente ele é diferenciado, ele tem uma experiência surreal e conseguiu segurar aí o Verstappen, que para mim é um dos grandes pilotos aí para um dos próximos, né? Era exatamente isso daí que eu queria chegar. Você acha que ele é o cara que pode desafiar o Hamilton essa temporada? Sim, porque a gente já teve na primeira corrida aí uma visão do que vai ser essa temporada. O carro da RBR tá bem forte. Tá bom, né? Tá bom. A Mercedes foi um pouquinho prejudicada com alguns ajustes de regras, né? Que a FIA sempre faz todo ano. Foi mesmo para tentar balancear um pouco. A ideia da FIA era essa, e o que aconteceu? A gente tem aí também a questão da Ferrari, né? A Ferrari que terminou em 6º colocado com o Leclerc, em 8º com o Sainz, estreando na Ferrari. Então, uma estreia razoável do Sainz, né? A gente tem a Ferrari que não veio de uma temporada muito boa no ano passado. A gente tem também a McLaren, uma boa equipe, né? A 4ª e 5ª posição com o Norris, a 4ª e 7ª posição com o Norris e o Ricardo. O Ricardo acabou tendo um pouquinho de azar em alguns pontos da prova, mas a McLaren vem de novo para ser talvez a 3ª equipe, né? Vai ficar atrás somente da RBR e da Mercedes. A gente tem algumas estreias, né? Uma das estreias mais badaladas dessa temporada é o filho do Schumacher, do Mick Schumacher. Mick Schumacher, né? Isso. Cara, é legal que você olha inteiro, assim, o grid inteiro da Fórmula 1 desse GP aí, você vê os nomes que você não achava que você ia ver mais. Schumacher e o Alonso. Parece coisa de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Exatamente. Da hora. Ó, mano, você vê aqui, ó, Schumacher, Alonso, o Raikkonen. Pô, legal, né? Só nomes bem famosos, né? Sim. Infelizmente, o Mick Schumacher, ele tá numa equipe bem fraca, né? Tá na Haas, né? Mas tá sofrendo muito. O companheiro de equipe dele, eu não sei se dura até o final da temporada na Fórmula 1. É um russo, não é? É um russo. No treino ele rodou 3 vezes. E na primeira curva ele escapou sozinho e bateu o carro no muro. É moleque? Tá vindo de GP2? Como é que é? Ele é pagante, né? Ele é piloto pagante. Entendi. Então, assim, a Haas não tá boa das pernas, vem um cara pagar pra correr. Entendi. Beleza. Tá explicado. Mas a gente tem aí, pra mim, a grande surpresa da corrida, né? Foi o Sérgio Pérez. Ele que estreou na RBR. A RBR tem aquela fama de ser um carro que ninguém consegue guiar, além do Verstappen, pelos ajustes do carro. Mas o Pérez, eu lembro que, assim, ele não era tido como bração, mas era um cara muito agressivo, né? Mas ele ano passado se mostrou um grande piloto na antiga Racing Point, que hoje é a Aston Martin, né? Aston Martin que tá com o Vettel, não é? Vettel e Stroll, Na verdade, a Aston Martin só entrou como patrocinadora master da equipe, né? Então por isso que pegou o nome, né? Mas ainda é o Racing Point, né? Entendi. Assim, na estrutura, né? Mas o Pérez que largou, acho que abaixo da 10ª colocação, teve um problema na largada, teve que largar dos boxes e terminou em 5º, né? Pelo menos vem mostrando aí que vai conseguir guiar pelo menos esse carro aí da RBR, que passa piloto, entra piloto, ninguém consegue fazer nem 10% que o Verstappen faz nesse carro, né? E eu acho também que ele é um bom cara pra ser companheiro do Verstappen, que tipo, acho que ele pode, assim, não botando assim no papel, o Verstappen é mais piloto. Mas é um cara que, corrida ou outra, ele vai incomodar o Verstappen, né? Vai querer fazer um resultado melhor e tal. Você vai impulsionar o Verstappen. O cara não vai ficar acomodado. O que ele comentou que, assim, o carro da RBR é difícil de guiar. Então você no treino, na classificatória, é aquela volta rápida, né? Tipo,
A classificação, as voltas da classificação são bem mais rápidas que de corrida, né? Porque está com a pista livre praticamente e tal. E foi aí que o carro se torna difícil de guiar, porque ele é um carro bem... ele diz arisco, né? A gente não sei quais são as dificuldades, né? A gente não é piloto, mas você vê que em corrida, né, que é uma condição mais normal, assim, e ele conseguiu fazer uma ótima corrida e saiu lá da última posição para terminar em quinto, né? Você como... Você vai ser o especialista em Fórmula 1, você manja mais que eu. Mas foi uma surpresa o Lando Norris em quarto? Não, porque a McLaren desde o ano passado tá bem, né? O Norris, a McLaren sempre figura no passado aí na quinta, quarta, às vezes terceira posição. Terminou o campeonato no passado. O outro piloto é o Ricciardo lá, né? É o Ricciardo, australiano. Bom piloto. E também outra diferença que a gente teve esse ano, né? Que essa corrida era para ter sido o GP da Austrália, né? Sim. Porém, como sempre toda abertura de toda abertura. Porém, como a Austrália ainda tá com as fronteiras fechadas. E por isso que tá bem, né? Eles estão bem, mesmo estando com casos zerados praticamente livre, né, da pandemia lá. Eles, mesmo assim, mantiveram as fronteiras fechadas. Tá certo. Postergaram a corrida lá pro final do calendário, vai ser depois do Brasil, né? Se no Brasil acontecer. Foi decisão deles. O responsável por isso também faria a mesma coisa. Exatamente. Não vamos perder o GP, mas só vai ser em outro momento. Só vai ser em outro momento. Eles podiam fazer o GP agora, eles estão numa situação boa para fazer, mas preferiram não arriscar. Vamos tentar fazer uma prospecção assim. Questão de equipes. E agora eu vou fazer as perguntas para você aí, que eu não manjo, você manja. Mundial de Construtores. McLaren, fica em que posição? McLaren fica em terceiro. Terceiro? Atrás de Mercedes? E Red Bull. A Mercedes acho que ganha de novo. Acho que não tem muito, porque o Bottas faz um trabalho bom também, então dá um apoio bom, né? O Bottas, ele é o parceiro perfeito pro Hamilton, né? Ele não ameaça o Hamilton, mas faz a parte dele, né? Como equipe, né? Barrichello com Schumacher? Eu acho que até mais, viu? Porque o Barrichello costumava, às vezes, dar umas cutucadas no Schumacher e a Ferrari pedia, né? O Barrichello segurar a onda, né? Sim, isso é verdade. O Bottas já não, ele é inferior ao Hamilton, né? Então, e sabe o lugar dele, né? Ele sabe que ele soma a equipe e não vai incomodar o Hamilton. Mas também, cara, não tem como incomodar o Hamilton. Não tem, mas o Verstappen aparentemente vem pra brigar. O Hamilton pode ser campeão de novo, mas não vai ser com tanta facilidade. O Hamilton ele tá vindo de quantos títulos seguidos? São 6. São 6 seguidos, né? Porque você que ele ganhou 7 já, né? São 6. 6 seguidos, então. Eu acho que esse ano tem um campeão diferente. Provavelmente o Verstappen é o cara mais cotado, mas acho que vai ter um campeão diferente. Vamos ver. Se ele for campeão esse ano, ele vai ser o isolado, né? Mais isolado, campeão. Passa o Schumacher. Mas é legal ver esses novos, velhos nomes, como Schumacher, Alonso. Vai se dar uma empolgada. O Alonso teve uma boa estreia, só que teve um problema no carro no final da corrida. Mas ele mostrou aí que o reflexo ainda tá em dia, né? Mesmo com a idade avançada. Sim, ele tinha passado um tempo, ele tava nos Estados Unidos fazendo Fórmula Indy, ou não? Nossa, acho que ele correu em umas categorias diferentes, sim. Eu não vou me lembrar qual. E perguntar, quem tá, acho que como piloto de testes é um Fittipaldi, né? Na raça, É o Enzo, não é? É o Pietro. Pietro, esse nome de molecada jovem. Pietro Fittipaldi, ele é piloto da Haas. Ele tá na Haas, que é do Schumacher. Que é do Mick Schumacher, do russo. Que da hora. Já pensou se sai o russo e os companheiros, os caras de equipe é só um Schumacher e um Fittipaldi? Que top. Olha os nomes, cara. Seria legal demais, velho. Seria interessante. Eu acho, assim, eu acho que o russo não dura até o final do ano. O problema é dinheiro, né? Se ele sair, vão perder o dinheiro ou não? Já tá fechado, mesmo que se ele sair, o dinheiro fica. Eu não sei como é que é esses lances de contrato, né? Mas acho que a equipe tem autonomia, né? O cara não tá rendendo bem, tipo. Porque a posição no grid traz dinheiro pra sim, se o cara ir bem num treino, por exemplo, por pegar um P1, seria incrível pra Haas chegar no P1. Exatamente, nunca vai acontecer isso. Pode estar o Hamilton lá, o Senna. Me lembra, P1 ou P3, que é a última parte de classificação? Começa no Q1, Q2 e Q3.
Q1, né? Então, se chegar na última parte da classificação, já é incrível pra Haas. Já é uma vitória. Sim. Se um cara pegar um cara largar em 10º, pô, excelente. Já tá bom. E de manter, porque até hoje tá pontuando os 10 primeiros? Tá, os 10 primeiros. Os 10 primeiros, né? Então, pô, só se você marcar um ponto na Haas, você já é incrível. Já é um feito a ser pensado e um cara a ser olhado já. Exatamente. Mas vamos ver o que vai dar. A próxima corrida é só dia 18 de abril. Vai demorar um pouco. Eu vou tentar acompanhar também, mas a parte da Fórmula 1. Só dia 18 de abril, tem 3 semanas aí. É aonde a próxima corrida? Na Itália, se eu não me engano. A Imola, né? É isso mesmo, a Imola. Mas vamos acompanhar aí. Vamos ver como é que vai ser essa temporada. Espero que tenha, se for pro Hamilton ganhar, mas que seja disputado. Essa corrida já teve bastante disputa, já foi bem interessante. Show. Mostra que a FIA tá acertando nos ajustes, lembrando que ano que vem muda tudo a regra da Fórmula 1, né? Mas já tá definido quando vai ser a mudança? Já vai ser ano que vem. Qual que vai ser? Fala uma grande mudança que vai ter. Cara, tudo na questão de carro. Os carros vão ser bem diferentes. A gente pode pôr uma imagem aí do protótipo de carro quando que vem. Então vamos guardar isso pro próximo programa, pra próxima vez que a gente for comentar no próximo GP. Isso. Basicamente vai mudar bastante coisa, assim, a questão de aerodinâmica do carro. Eles estão bem diferentes. A gente põe um protótipo na tela pra vocês verem. Excelente. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro programa do Capela do Esporte, nosso programa piloto. A ideia é trazer um resumo das notícias mais relevantes do mundo dos esportes. Espero que tenham gostado. Com você, Jussir. Também, pessoal, se puder comentar aí, galera do YouTube, comentar aí no vídeo aí o que vocês acharam, se der sugestões pra gente poder estar melhorando, como é o primeiro episódio, né? A gente vai estar sempre buscando aí melhorar. Deixa um curtir também para ajudar, para conseguir de maior alcance do nosso podcast aí. Compartilhe com seus conhecidos, amigos. E é isso. Ajudem a divulgar nosso trabalho. Exatamente. A gente está no início aí, então a divulgação é importante. E as críticas também são igualmente importantes. Exatamente. Deixe nos comentários aí que a gente vai ler tudo e acatar o que for de benefício para nós aí. Trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês.